A voz do campo. Pensa um pouco, o que essa frase traz à mente? Talvez, sei lá, umas imagens de paz, de natureza, né? Mas olha, a verdade é que ela representa algo muito, mas muito mais profundo. E hoje a gente vai entender direitinho como essa ideia se conecta com um nome específico e um conceito que é fundamental: a dignidade humana. E o nome que está no centro disso tudo é Miguel Delibes. Para a gente conseguir entender de verdade a voz do campo, o primeiro passo é sacar o que esse nome passou a significar, o que ele representa. Então, peraí. A questão aqui não é só saber quem foi o Miguel Delibes, a pessoa, sabe? A pergunta de verdade, o que a gente quer descobrir, é o que esse nome simboliza? Qual é a essência que ele carrega no fundo? E tá aqui a resposta. É a tese central da nossa conversa de hoje. A frase que vai ser nosso guia é exatamente esta: a voz do campo e da dignidade humana. Pensa bem, são duas ideias gigantescas, né? Juntas em uma frase só. Então vamos fazer o seguinte: vamos quebrar isso em partes para entender melhor. Beleza, vamos começar pela primeira parte então. Quando a gente fala a voz do campo, o que isso quer dizer de verdade? É só sobre, sei lá, fazendas e paisagens bonitas? Ou tem algo mais profundo aí no meio? E é aqui que o conceito cresce de um jeito fascinante. A gente não está falando só de plantação, de agricultura ou de um lugar físico, um ponto no mapa. A voz do campo é, na verdade, a consciência da terra, é a memória da tradição. É como se a própria terra tivesse uma história para contar, sabe? Uma sabedoria que a gente precisa ouvir. E essa voz, ela se manifesta, ela aparece, através de alguns conceitos que são chave. Pensa comigo. A terra, que é a nossa base, as raízes que conectam a gente a um lugar, a uma história, a autenticidade que vem dessa conexão verdadeira, os ciclos da natureza que mandam no ritmo da vida e, claro, a tradição, que é o que carrega essa sabedoria toda através do tempo. E aqui, olha, a gente chega num ponto que é crucial. Essa voz não é só uma coisa bonita, poética, não mesmo. Ela é um ato de resistência, pensa bem. Num mundo que está cada vez mais rápido, mais urbano, ela fala por um jeito de viver, por valores que estão correndo um risco gigante de serem esquecidos. É quase como uma voz de preservação, uma luta contra o silêncio. Certo. Agora vamos para a segunda metade daquela frase que deixa a discussão ainda mais potente. A voz da dignidade humana. Um conceito que, à primeira vista, parece universal, né? Mas, como a gente vai ver, muitas vezes precisa de alguém para defender. A definição aqui é bem direta ao ponto. É o valor intrínseco, ou seja, que já vem com a gente, de dentro. E inalienável, que é aquilo que ninguém pode tirar. Ninguém. No fim das contas, é a afirmação mais básica e poderosa de que toda vida importa. Ponto. Sem exceção. Essa comparação deixa bem claro o que está em jogo aqui. De um lado, a gente tem a dignidade, que é construída com respeito, com valor, com integridade. Do outro, a indiferença, que leva para o esquecimento, para o desprezo, para a desumanização. A luta pela dignidade é, no fundo, uma luta para que ninguém seja tratado como invisível. E isso tudo leva a gente para uma pergunta bem importante. Ué, se a dignidade é algo que já nasce com a gente, por que ela precisa de uma voz para ser defendida? A resposta é porque ela é frágil. Ela é desafiada o tempo todo e, muitas vezes, simplesmente ignorada. Especialmente para quem vive mais à margem da sociedade. E agora, chegou o momento de conectar tudo. Como é que essas duas vozes, a do campo e a da dignidade humana, viram uma coisa só? Onde é que elas se encontram exatamente? Olha só, a conexão acontece em 3 passos bem lógicos. Primeiro, o campo. Ele é a base, o fundamento da autenticidade, da conexão com a terra. Segundo passo, o ser humano, o indivíduo que está vivendo ali, nessa realidade com raízes. E, finalmente, o terceiro passo, a dignidade, o valor que é encontrado e expresso justamente nessa conexão fundamental com a terra, bem longe dos grandes centros de poder. Então, pronto. Essa é a grande síntese. Não são dois temas separados, de jeito nenhum, mas um só. O verdadeiro foco é a dignidade daquelas pessoas cujas vidas estão totalmente ligadas à Terra. É sobre dar voz e dar visibilidade para a humanidade que existe ali, na simplicidade, no trabalho do dia a dia. Tudo isso nos leva, então, para a nossa reflexão final. A gente já entendeu a origem e o significado dessa voz, mas a pergunta que fica é: e hoje? Qual é a relevância disso tudo no mundo em que a gente vive agora?
E é essa a pergunta que eu quero deixar no ar. Em um mundo cada vez mais urbano, digital, desconectado, qual é o valor de uma voz que fala pelo campo e pela simples dignidade humana? O que a gente pode aprender com ela? O que acontece quando a gente para, de fato, ouvir essa voz? A resposta, talvez, seja um lembrete. Um lembrete de uma parte da nossa humanidade que a gente simplesmente não pode se dar ao luxo de perder.